Especialmente para você, meu amigo, você, minha amiga, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita. No mundo contemporâneo, tão repleto de contradições, nós estamos sujeitos a muitos desequilíbrios. E talvez um dos mais difíceis de contornar seja o de conciliar uma vida normal aqui na Terra sem negligenciar a nossa essência espiritual. Como desfrutar das coisas boas da vida, como se diz, sem nos escravizarmos por elas. E não nos esquecemos que somos espíritos imortais a caminho da perfeição. O que é permitido? O que é justo? O que é lícito? Usufruirmos da vida terrena sem causar comprometimentos morais ou um retardamento do nosso progresso espiritual. Os prazeres terrenos, este é o tema livre do nosso programa de hoje. Na semana passada eu enviei o abraço fraterno para o escritor espírita Richard Simonetti, que desencarnou no dia 3 de outubro último. Eu aproveito isso para apresentar a vocês um dos 65 livros que ele escreveu. Um dos mais representativos do estilo leve, bem-humorado, sem nunca deixar de ser ao mesmo tempo profundo. Presença literária e a obra Boas Ideias fecha o nosso programa de hoje, não antes da frase habitual de toda semana. Até depois. Caríssimos amigos, estamos iniciando nosso programa de hoje. No tema livre, nós vamos tratar aqui sobre os prazeres terrenos. Comigo aqui para discutir o tema, a Rose Heidmann e o Joilson Mendes. Eu vou tomar a liberdade para fazer a introdução ao tema, pegar o pai dos burros, espíritas inclusive, pegando o nosso livro dos Espíritos, na questão 712, quando Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, fez a seguinte pergunta aos instrutores espirituais: com que fim pôs Deus atrativos nos prazeres, os prazeres ligados aos bens materiais? E a resposta curta foi a seguinte: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. E na pergunta seguinte, a 713, pergunta: traçou a natureza limites aos prazeres? Resposta: traçou, para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Vocês querem comentar já a partir daí, por favor? Fica à vontade, Rose. Mulheres primeiro, gostei. O que nós temos, né? Se nós comermos fosse ruim, se sexo fosse ruim, as pessoas não sobreviveriam e não se reproduziriam. Deus pôs no uso das faculdades naturais prazeres. Por quê? Porque o homem busca aquilo que lhe dá satisfação. Isso é necessário para a sobrevivência, para a perpetuação, para vivermos melhor. Ainda, nós, à medida que conquistamos outras vitórias pessoais, não é? Intelectuais, espirituais, inclusive, vamos tendo alegrias interiores, que também são formas diferenciadas de prazer. Isso é ruim? Não é. Faz parte da lei divina. Ele colocou em todas as formas de usufruirmos dos bens da terra a possibilidade de nos alegrarmos. Isso é maravilhoso. Você come uma maçã, sente um gosto bom, você vê uma flor bonita, sente um perfume e se alegra. O que está errado? Nós usarmos isso até a exaustão, não nos satisfazermos com o uso natural dessas faculdades e buscarmos o excesso que vicia e que tira a própria alegria de fruir das coisas simples. É mais ou menos como até certo ponto, como a pirâmide de Maslow, né? Você adquire determinado nível de satisfação, você passa a necessitar do nível subsequente. Isso faz parte do nosso próprio impulso para a evolução,
de buscarmos cada vez coisas melhores, mas sem nos viciarmos da necessidade do excesso, porque, inclusive, nos afasta do prazer que as coisas boas podem nos trazer. E se nós considerarmos também que ainda seres imperfeitos, em evolução que somos, talvez não conseguiríamos alcançar estágios evolutivos mais avançados se não tivéssemos essa questão dos prazeres que a materialidade nos proporciona. A questão está exatamente na medida das coisas, né? Naquilo, nos excessos que nós cometemos. E ainda assim, essa questão dos excessos, ainda nós vamos conversar aqui depois, né, o que é o excesso. Né? Porque muitas vezes aquilo que consideramos excesso para um, não seja o excesso do outro. E se não fossem esses prazeres, se nós estivéssemos aqui encarnados apenas, né, considerando aí o planeta de provas e expiações, os seres imperfeitos que somos, e apenas resgatando os erros do passado, né, será que nós suportaríamos uma existência? Né? Muito provavelmente não. Então, os prazeres eles também têm essa finalidade de nos impulsionarmos, de reconhecermos até nessas situações, né, os benefícios que Deus nos concede. Eu concordo plenamente. Eu acho que os prazeres terrenos eles se tornam um fator motivacional, né? Sim. Porque a vida, como se diz, se tornaria muito árida. Se a gente já é de provas e expiações, se você só trabalhasse, sofresse, pagasse e sendo provado com doença, com não sei o que, não tivesse alguns momentos, alguma regalia, alguma compensação, onde a gente fala modernamente para diminuir o estresse, né? Você precisa ter só não pode transformar isso numa fuga permanente dos problemas reais, ficar quase que no mundo virtual, né? Também, para usar um termo de hoje, aí complicaria. Agora, tem uma questão aqui, que é a seguinte, na nossa sequência, Rose e Joilson, que ela toca na ferida mais diretamente. Quando ela nos diz aqui, que é 714, e Kardec perguntou, o que se deve pensar do homem que procura, nos excessos de todo o gênero, o requinte dos prazeres? E a resposta, pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. E aí, eu me permito estender, vale a pena o comentário de Allan Kardec, pelo menos parte dele, quando ele diz assim, o homem que procura nos excessos de todo o gênero o requinte do prazer, coloca-se abaixo do bruto, pois que este, o bruto aí podemos tomar como sinônimo de animal, né, provavelmente, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Realmente, o animal, por exemplo, o selvagem, ele mata, ele não come um gnu inteiro, ele come só aquilo que é suficiente para aquela refeição, e ele divide, vão compartilhar com outros animais, aquela coisa toda. Mas seguindo a resposta aqui, abdica da razão que Deus lhe deu por guia, né? E quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal, sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo o castigo, a transgressão da lei de Deus. Que lição, hein, gente? Fantástica. Aí a palavra-chave, como foi citado várias vezes, é o excesso. É aquele que busca no excesso de todos os gêneros. É a pessoa que não conhece, se é que podemos dizer isso, a respeito do seu lado espiritual. Aquela pessoa que desconhece o seu lado espiritual, a sua evolução espiritual e para que ela está aqui. Né? Qual que é a finalidade principal de estarmos encarnados. E aí ela vai buscar em tudo quanto é tipo de excesso sentir esse prazer, obviamente ela começa por violar o seu próprio corpo físico. Né? E aí ela vai abreviar a sua existência terrena. E isso, isso aí correto não é. A gente tem que pensar também por que Deus fez as coisas prazerosas. Por que Ele fez as coisas bonitas? Por que nos impulsiona para o que é bom, para o que é agradável? Porque é da lei divina que nós vivamos bem, satisfeitos, felizes. Quando a pessoa abusa, qual é a primeira consequência disso? O tédio,
fastio, nada é suficiente. Ela perde a capacidade de se maravilhar, de se alegrar com as coisas simples. Então, o abuso, ele traz em si mesmo, já dentro dele, a própria consequência, até do ponto de vista material. Ele traz o tédio. Que coisa pior que você não achar alegria em nada, não achar prazer em nada. Isso é muito ruim. Então, a vida com equilíbrio, ela nos permite fruir das alegrias naturais da vida na Terra com plenitude, com pureza, com total entrega à alegria de viver, é reconhecimento ao poder divino por tudo de bom que nos dá. Você não passa batido por uma flor bonita, você não deixa de morder uma maçã e sentir o gosto. Você não deixa de aproveitar as coisas boas da vida com responsabilidade e com plenitude. O excesso leva ao desencanto, então ele traz em si mesmo o seu próprio instrumento de desapego. Ele acaba castigando, como diz ali, né, de certa forma, e traz o indivíduo que passou do meio muito para o outro extremo, puxa de volta. É a questão 700. Depois nós vamos dar... Deus é sábio. Nós vamos dar em seguida alguns exemplos aqui bem específicos, né? Tentando, como o Joilson disse lá, tentar achar o excesso. Mas, na teoria, Kardec se preocupou com isso. Ele perguntou, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Já tem a resposta aqui, né? Aquele que é ponderado, o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Posso colocar? Quer colocar, Júlio? Fica à vontade, Júlio. O que nós temos? Nós temos que entender a natureza humana. Nós fomos criados com um impulso interior para buscarmos o melhor. Quando nós atingimos um patamar de necessidade atendida, o patamar seguinte fica gritando, né? Nos atraindo. Você, quando anda a pé porque é pobre, passei por isso muitos anos, você sonha em ter dinheiro para o ônibus. Aí, quando você tem dinheiro para o ônibus, você fica olhando o carro que vai mais rápido. Quando você tem um carrinho velho, você fica sonhando com um carro novo. E depois que você tem um carro novo normal, você fica pensando, puxa, com câmbio automático, né? Ar-condicionado. Passa a ser sua necessidade. O que nós temos que ter? Nós temos que ter conhecimento da nossa natureza. Nós queremos sempre atingir um status quo, o seguinte, o melhor. O que nós temos que entender é que nós somos espíritos imortais, criados para a busca da perfeição, da beleza, do amor, da sabedoria. Nada menos que isso nos satisfaz. Só que nós buscamos essa satisfação interior nas coisas temporárias, nas coisas materiais. Há um engano de foco. Elas são incapazes de nos satisfazer. Mesmo um companheiro, uma companheira perfeitos, né, entre aspas, que não existem, porque são como nós, não nos satisfariam a longo prazo totalmente, porque nós começaríamos a observar coisas a mais que nós desejamos quando nos acostumamos com determinados patamares de satisfação. Quando nós temos conhecimento de que somos espíritos criados para esse processo de aperfeiçoamento contínuo, nós entendemos que, na verdade, o que nós temos necessidade e fome é da perfeição. E a perfeição não existe na vida material. Nada é completo, nada é permanente. Então, a buscarmos fruir das alegrias simples e possíveis da vida na Terra com plenitude é até um dever moral de agradecimento a Deus, com equilíbrio, com autodomínio, mas entendermos que a nossa necessidade real é do amor em plenitude total, que só a nossa elevação espiritual vai nos proporcionar alcançar, aí nós começamos a desmaterializar o desejo, porque a satisfação material plena é impossível de atingir. Agora eu gostaria de citar aqui alguns exemplos para a gente tentar passar, assim, deixar uma coisa mais substanciosa para os nossos telespectadores. Como é que a visão, como é que nós, dentro do Centro Espírita, dentro dos grupos de estudo, como é que nós discutimos esta questão? Que vai bem além do que é possível trazer aqui em 15 minutos. Então, eu vou colocar dois estão intimamente entrelaçados aqui, que é a questão dos excessos em relação a alimentos e bebidas. Né? Bebida cara, por exemplo. Uma garrafa de vinho que custa R$6.000. Eu não tenho coragem de consumir, mesmo que eu tivesse esse valor disponível. Eu não conseguiria, por uma questão de consciência. Eu respeito, eu creio que os dois vão concordar comigo,
de que se respeita, tem que ser assim, o livre-arbítrio, cada um gasta como quiser. Se ele ganhou honestamente, o dinheiro é dele, é problema dele. Como é que ele vai responder depois pelo uso daquele recurso, daquele grande recurso? Ele vai ter que explicar isso aí. Mas, de qualquer maneira, não se pode julgar de que isso esteja certo, esteja errado. Eu pergunto, então, Wilson, em alimentos, refeições caríssimas, né? A gente viu há pouco tempo o Nicolás Maduro, numa viagem que ele fez à China, se não me engano, na volta ele parou em Istambul, num restaurante mais sofisticado. E ele foi muito criticado, e com razão, porque o povo dele está morrendo de fome na Venezuela, estão invadindo, no sentido, não, né, o norte do Brasil, arrebentados pela miséria, pela fome, e ele lá, líder, se deliciando lá com banquetes caríssimos. Como é que fica isso? Aí não é, mas claro que a gente não. Isso é um exemplo mais grave, pontual, né? Assim para chamar a atenção. Mas no nosso dia a dia, muita gente gasta bastante também com comida e bebida. E aí? Pois é, nesse exemplo que você citou, realmente não há como concordarmos com uma situação dessa. Uma pessoa que é líder de Estado... Com dinheiro público. Com dinheiro público. Né? E tem toda essa regalia, e enquanto os seus estão passando as mínguas. Não há como concordarmos com uma situação dessa. Mas, como você citou aí, o exemplo, vamos puxar aí o exemplo da garrafa do vinho. Tá? Pessoas, né, sabemos que tem empresários, executivos que ganham aí, pessoas que ganham em torno aí dos seus 400 mil por mês. Então, para ele pagar 6 mil reais numa garrafa de vinho, né, eu entendo assim, que não há erro nenhum, como falou, não podemos julgar, né, porque é a mesma coisa para mim que uma pessoa que ganha ali os seus 4 mil, 5 mil por mês, tem que pagar ali 50 reais numa garrafa de vinho, que eu já acho caro. Muito embora eu não bebo, né, eu não consumo bebida alcoólica. Agora, eu não vejo assim essa diferença, porque para ele que ganha 400 mil, pagar 6 mil numa garrafa de vinho, aquele que ganha ali os seus 4, 5 mil, pagar 50 reais numa garrafa de vinho, em proporção, a questão que eu vejo é assim, o que ele faz além disso? Né? Ter a satisfação de pagar ali, de experimentar um vinho bom, né? Eu não vejo nada demais nisso. A questão é, ele ainda, além disso, ele ajuda outras pessoas? Ou é apenas um consumo, ele tem aquilo e para ele é um consumo egoístico? Né? De que forma que ele faz? O outro, que também ganha ali os seus 4, 5 mil por mês e paga ali os 50 reais numa garrafa de vinho. Né? O que ele faz também além disso? Né? Ele também ajuda? Ele está sendo egoísta do mesmo jeito. Agora, se a pessoa que tem esses recursos, além de ter essas satisfações, aproveitar esses prazeres da vida, também ajudar, né? Eu não vejo nada de errado nisso. Rose, eu sei que você quer... eu só queria dizer que tem que respeitar a pobreza também, né? Se você usa só para você e não vê o outro morrendo de fome no seu bairro, foi o que eu falei. Né? O que além disso ele faz. Eu quero que você fale, nós estamos Você praticamente está no tempo esgotado. Não, mas você vai comentar em cima e reforçar o que você colocou, mas emenda também, porque a gente teria que abordar aqui também a questão de vestuário, propriedades, automóveis de luxo, iates, essas coisas. Faça um apanhadinho geral sobre esses possíveis excessos. Olha, se não houvesse, nós não desejássemos os bens da vida, não haveria trabalho. Sem trabalho não há progresso. Então, a busca do que é melhor para o homem, né, ela conduz ao progresso, à conquista intelectual, à valorização do trabalho. Nesse ponto é muito importante. O que estaria, né, em desacordo com aquilo que nós acreditamos é o abuso. É você usufruir cada vez mais dos bens para você mesmo e não se preocupar com aqueles que não têm nada. E na nossa terra, tão desprovida de recursos e que tem tanta criança nesse momento passando fome, não acho concebível que você gaste com luxos e supérfluos ignorando a miséria reinante. Vai bater nessas casas, auxilia. Você vai ter alegrias muito maiores do que o teu vinho vai te proporcionar. Porque aquilo ali é passageiro, acabou de engolir, acabou. Sem crítica, sem crítica. É difícil, eu respeito até certo ponto, mas tudo é relativo aí. Né? A gente nem... Questão de alegria maior ou menor. É verdade. Bom, fica para a reflexão de vocês, meus amigos. Pensa nisso, analisa, de repente até com
com uma inspiração um pouco melhor do que a nossa própria exposição, e você vai achar seu rumo e também vai ter a sua maneira de ver o mundo aí fora. Segue o nosso programa. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. Prezados amigos, vamos responder hoje uma pergunta muito interessante que nos foi enviada pelo e-mail, que vocês também vão estar vendo aí no nosso vídeo. Uma pessoa que morre hoje vai reencarnar ainda neste século? Bom, gostaria de começar explicando. Os espíritos denominam aos espíritos que estão desencarnados, mas que ainda necessitam de reencarnação, são denominados espíritos errantes. Falo isso porque nós vamos usar esse termo errantes e erraticidade, que é o estado do espírito desencarnado que ainda necessita desencarnar, mas que está presentemente ou no plano espiritual. A isso denominamos erraticidade. E nós temos que partir de uma premissa básica. Toda reencarnação, ela visa a evolução do espírito. Ela visa atender à necessidade evolutiva reencarnatória do espírito. E com isso, essa adaptação de transcorrer um tempo na erraticidade após o desencarne, ele é variável em situações diferentes que nós vamos procurar discutir aqui. Sempre é aplicado pelos espíritos encarregados da reencarnação a melhor solução, a melhor necessidade para aquele espírito específico, para a situação que ele se encontra e para a necessidade que ele tem no momento. Para uns espíritos, a melhor solução é uma volta logo depois do desencarne, às vezes até algumas horas, mas para muitos pode-se passar um intervalo de tempo bastante longo. Por que isso? Alguns estão preparados para uma volta imediata, outros precisam de aprendizado, treino, capacitação, experiência e desenvolvimento para mudarem as suas ideias e poderem voltar com maior segurança à própria reencarnação. Então, isso também é bastante considerado. Eu vou ler aqui a pergunta 223 do Livro dos Espíritos. Coloca Kardec: a alma reencarna logo depois de haver se separado do corpo? Olha a resposta. Algumas vezes reencarna imediatamente. Porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Depois Kardec vai aprofundar essa questão. Por curiosidade, Hernani Guimarães Andrade, ele faz uns estudos de todos os pesquisadores que trabalharam com a reencarnação e, baseado na obra Roteiro de Emmanuel, ele chega a um cálculo matemático de que, em média, os espíritos reencarnam 4 vezes no milênio, ou seja, em média, a cada 250 anos. Claro que pode-se, teria que se estudar muito, eu pessoalmente li essa obra, a metodologia dele parece bastante lógica, bastante razoável, mas é um indicador. Voltemos a Kardec. Na pergunta 224A do Livro dos Espíritos, ao ser perguntado diretamente sobre a duração do período de erraticidade, os espíritos respondem: de algumas horas a alguns milhares de séculos. Veja que os espíritos dizem que uma reencarnação ela pode, entre o intervalo de uma e outra, durar algumas horas e pode durar milhares de séculos. De resto, prossegue os espíritos, não existe propriamente falando limite extremo determinado para o tempo de erraticidade, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Como é que esse tempo é estabelecido? Primeiro, pelo livre-arbítrio. O espírito influi nisso. Por provação ou expiação. Às vezes o espírito precisa voltar logo em seguida por provação, por expiação, ou é retardado a sua volta por provação ou expiação. Pela necessidade de adquirir conhecimentos para mudar as ideias que vai aplicar na próxima encarnação. Muitas vezes por missão. Espíritos missionários recebem intervalos longos, mas às vezes determinados.
Na questão 230 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o espírito progride no estado errante? Os espíritos respondem que ele pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade, com o seu desejo, com a sua dedicação, mas que será na matéria corpórea que ele vai pôr em prática as novas ideias adquiridas. Além do mais, para encerrarmos, é bom lembrar que o próprio Livro dos Espíritos diz que ao desencarnarmos, somos muitas vezes, a mais das vezes, recebidos por parentes, amigos, familiares que desencarnaram antes de nós. Claro, porque eles estão ainda lá aguardando a reencarnação. Pensemos nisso. O livro que eu apresento aqui hoje é Boas Ideias, do escritor espírita Richard Simonetti. Publicado no ano de 2011, como todos os demais, pela editora do Centro Espírita Amor e Caridade, de Bauru, São Paulo, tem 280 páginas. E para resumir, nada melhor do que usar a própria capa para vocês entenderem do que se trata. Nestas páginas, uma envolvente amostragem dos 50 livros do autor, consagrado como um dos melhores escritores espíritas da atualidade. Destaca-se por sua contribuição marcante em favor de uma literatura leve, bem-humorada, clara e objetiva, mas, sobretudo, com conteúdo doutrinário que convida o leitor a pensar. Para deixar os nossos amigos com água na boca pela sua leitura, nós vamos mencionar aqui metade dos 50 saborosos tópicos que compõem este livro. Mas cabe justamente um registro para nós deixarmos claro que este livro, por que ele é um trabalho muito especial? Justamente porque cada tópico dele, dos 50, foi retirado de uma obra anteriores do escritor. Então, eram os 49 até então, com mais esses são 50. Cada tópico desse foi retirado de um dos 50 livros anteriores. Cada dissertação, cada reflexão, então, praticamente resume os livros anteriores. Vejamos, então, os títulos e respectivos livros de onde eles foram tirados. Eu marquei, então, algumas aqui para vocês, que começaríamos por Palpite Errado, do livro Atravessando a Rua, O Boneco, Endereço Certo, Joias Devolvidas, do livro Quem Tem Medo da Morte, O Enigma do Berço, do livro Encontros e Desencontros, O Espírito e a Política, do livro A Força das Ideias, O Guarda-Chuva, de Quem Tem Medo da Obsessão. Depois nós temos Com a Almofada Fica Melhor, do livro Viver em Plenitude, Uma Jovem Desiludida, do livro Não Pise na Bola, Janeiro, de O Vaso da Porcelana, A Visão de Deus, Deu Céu ao Nosso Alcance, O Sábio e o Pássaro, do livro O Destino em Nossas Mãos, A Presença Feminina, do livro Tua Fé Te Salvou, Mocinhos e Bandidos, Não Peques Mais, Antes ou Depois, para rir e refletir, Médium Homem e Homem Médium, do livro Mediunidade, Tudo que Você Precisa Saber, Das Baratas, do livro Abaixo a Depressão, Antes que Venha o Arrastão, do livro Histórias que Trazem Felicidade, Pulga, do livro Rindo e Refletindo, com Chico Xavier, Consequências Imediatas de Suicídio, Tudo que Você Precisa Saber, Quem Não Gosta de Samba, do livro Rindo e Refletindo, com Chico Xavier 2, O Poder da Não Violência, Rindo e Refletindo com a História, Beleza, do livro Dívidas e Impertinências, O Caranguejo por uma Vida Melhor, e o livro, o capítulo 1, do romance O Plano B. Então, esse livro, tanto esse livro aqui, como Boas Ideias, como todos os demais, do talentoso Richard Simonetti, que se transferiu para o mundo espiritual no dia 3 de outubro, podem ser escolhidos com detalhes no site da editora SEAC, www.seac.org.br, ou pelo telefone 14 32 77 0618. Boas Ideias e todas as outras 6 dezenas de livros do Richard Simonetti
são altamente recomendáveis para alimentar a alma de conhecimentos preciosos, eminentemente práticos e de tocante sensibilidade. Nosso recado está dado, presença literária fica por aqui e o nosso programa também. E agora a nossa frase da semana. Boa semana a todos por falar nisso. Paz a todos.